Você já parou para pensar que uma guerra comercial pode ser, na verdade, um sintoma de uma doença moral muito mais profunda? Imagine a seguinte cena. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia uma série de tarifas pesadas contra produtos brasileiros, como aço e produtos agrícolas. A reação imediata, quase um reflexo condicionado, é de indignação. Políticos, analistas e a mídia em uníssono denunciam o ato como uma agressão econômica, um ato de imperialismo, uma flagrante violação das normas do comércio internacional. Grita-se sobre soberania ferida, sobre a necessidade de retaliação, sobre a injustiça de uma superpotência esmagando uma nação em desenvolvimento. Mas, e se essa narrativa tão amplamente aceita estiver fundamentalmente equivocada? E se a verdadeira questão não for a tarifa imposta por um líder estrangeiro, mas sim o sistema interno que torna um país tão vulnerável a esse tipo de pressão? E se uma das mentes mais controversas e radicais do século XX, a filósofa Ayn Rand, estivesse viva hoje, olhasse para esse cenário e visse algo completamente diferente? E se para ela essa tarifa não fosse uma agressão, mas sim um doloroso, porém necessário, golpe contra o parasitismo estatal que, segundo sua filosofia, asfixia o Brasil? E se o verdadeiro problema não fosse a ação de Trump, mas o sistema filosófico e político que o Brasil abraçou? Um sistema que, na visão de Rand, penaliza o mérito, celebra a dependência e, em última análise, convida ao próprio fracasso? Essa é uma perspectiva desconfortável, que desafia nossas convicções mais arraigadas sobre economia, política e moralidade. É uma visão que nos força a olhar para dentro, em vez de apenas apontar o dedo para fora. Antes de mergulharmos nessa análise provocadora, é crucial entender, ainda que brevemente, quem foi essa mulher cujo pensamento continua a gerar tanto fascínio quanto repulsa. Ayn Rand, nascida Alisa Zinovievna Rosenbaum, na Rússia pré-soviética, foi uma romancista, filósofa, dramaturga e roteirista que imigrou para os Estados Unidos e se tornou uma das mais fervorosas defensoras do capitalismo e do individualismo. Através de seus best-sellers, como A Nascente e principalmente A Revolta de Atlas, ela desenvolveu uma filosofia que chamou de objetivismo. Para Rand, a realidade é absoluta. A razão é o único meio de conhecimento do homem. O homem é um fim em si mesmo e o capitalismo de laissez-faire é o único sistema social moral. Ela via o indivíduo como um herói e o coletivismo, em todas as suas formas, seja socialismo, comunismo ou fascismo, como a negação da vida e da moralidade. Sua defesa intransigente do egoísmo racional e sua condenação igualmente feroz do altruísmo a colocaram em rota de colisão direta com a maior parte do pensamento filosófico e político de seu tempo e de hoje. O tema central que vamos desvendar aqui é precisamente como essa filosofia radical, o objetivismo, nos oferece uma lente completamente distinta para interpretar um evento como a imposição de tarifas comerciais contra o Brasil. Por que isso importa? Importa porque, para além das manchetes e das disputas políticas superficiais, a análise de Rand nos obriga a confrontar questões fundamentais sobre o nosso próprio país. Qual é a base moral do nosso sistema econômico? Como tratamos nossos criadores de riqueza? Qual o verdadeiro papel do Estado em nossas vidas e em nossa economia? A perspectiva de Rand é importante porque ela desloca o debate do campo da geopolítica para o campo da ética. Ela argumentaria que a política externa de uma nação é apenas um reflexo de sua filosofia interna. Portanto, para entender por que o Brasil se torna um alvo, precisaríamos primeiro entender o que o Brasil, filosoficamente, se tornou. Não se trata de defender Trump ou suas políticas, mas de usar esse evento como um espelho para examinar as rachaduras em nossa própria fundação,
as contradições em nosso discurso e a cultura que talvez nos tenha levado a essa posição de fragilidade. Vamos dissecar como Rand veria o Estado brasileiro, a mentalidade coletivista, e como, em sua visão, figuras como Trump são menos a causa de nossos problemas e mais a consequência inevitável de nossas próprias escolhas como nação. Para compreender a profundidade da análise randiana, precisamos primeiro fazer um diagnóstico honesto do cenário atual, da realidade que serve de pano de fundo para essa discussão. O Brasil, historicamente, construiu uma economia marcada por uma profunda e intrincada relação entre o Estado e o mercado. Não se trata de uma característica exclusiva de um ou outro governo, mas de uma constante estrutural que atravessa décadas de nossa história republicana. Vemos isso manifestado em um sistema tributário notoriamente complexo e oneroso que impõe um fardo pesado sobre os ombros de quem produz, seja o pequeno empreendedor ou a grande indústria. Essa carga fiscal não apenas drena recursos que poderiam ser reinvestidos em inovação, expansão e geração de empregos, mas também cria um ambiente de incerteza jurídica e burocrática que desestimula o planejamento de longo prazo. A energia que poderia ser gasta criando produtos melhores ou serviços mais eficientes é, em grande parte, desviada para a tarefa hercúlea de simplesmente navegar pelo labirinto de regras e regulamentos impostos pelo Estado. Paralelamente a isso, temos a cultura dos subsídios e dos incentivos fiscais. Setores específicos são escolhidos pelo governo para receberem ajuda, seja na forma de crédito barato, isenções de impostos ou barreiras protecionistas contra a concorrência externa. A justificativa pública é sempre nobre: proteger a indústria nacional, gerar empregos, desenvolver setores estratégicos. No entanto, o resultado prático é a criação de distorções graves no mercado. Empresas que deveriam falir por sua ineficiência são mantidas vivas artificialmente com o dinheiro do contribuinte, enquanto concorrentes mais inovadores e eficientes são punidos por não terem as conexões políticas necessárias para garantir os mesmos privilégios. O capital e o talento, em vez de fluírem para as áreas mais produtivas da economia, são direcionados para onde o favor estatal aponta. Isso cria um ciclo vicioso de dependência. As empresas se tornam mais focadas em fazer lobby em Brasília do que em satisfazer seus clientes no mercado. A competição não se dá pela qualidade ou pelo preço, mas pelo acesso ao poder. Esse protecionismo, que visa proteger o mercado interno, acaba por torná-lo menos competitivo e, ironicamente, mais frágil. Quando uma indústria é protegida da concorrência global, ela perde o incentivo para inovar, para se tornar mais eficiente, para alcançar padrões de excelência mundiais. Ela se acomoda na mediocridade garantida pelo Estado. O resultado é um país que produz bens e serviços caros e de qualidade inferior em comparação com o mercado global, prejudicando o próprio consumidor brasileiro, que é forçado a pagar mais. É nesse contexto que as retaliações externas, como as hipotéticas tarifas de Trump, encontram um terreno fértil. Quando um país como os Estados Unidos aponta para os subsídios brasileiros ao aço ou ao açúcar como uma prática de concorrência desleal, eles não estão inventando uma narrativa do nada. Eles estão, de fato, apontando para uma das consequências diretas desse modelo de intervenção estatal. O governo brasileiro, ao subsidiar um setor, está, na prática, permitindo que ele venda seus produtos no mercado internacional a um preço artificialmente baixo, um preço que não reflete seu custo real de produção. Do ponto de vista de um concorrente estrangeiro que não recebe tal ajuda de seu governo, isso é, de fato, uma distorção inaceitável. Portanto, a imposição de uma tarifa compensatória, do ponto de vista puramente técnico do comércio internacional, pode ser vista como uma reação lógica a uma ação inicial do Estado brasileiro.
O diagnóstico atual, portanto, revela um país que, em sua estrutura econômica, opera sob uma lógica que o coloca constantemente em rota de colisão com os princípios do livre comércio e da competição justa, tornando-o um alvo previsível para medidas retaliatórias. Diante desse diagnóstico, como Ayn Rand explicaria essa situação? Para ela, a análise não começaria pelas tecnicalidades do comércio internacional, mas pela natureza moral do Estado. Rand tinha uma visão radicalmente diferente do governo daquela que prevalece no discurso político tradicional. Para ela, o Estado não é um provedor benevolente, um guia sábio ou um criador de riqueza. Em sua essência, e quando ultrapassa suas funções legítimas, o Estado é um agente de força bruta, o detentor do monopólio do uso da força física. Sua única função moralmente justificável seria a de proteger os direitos individuais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Isso se traduziria em 3 funções muito específicas: a polícia, para proteger os cidadãos de criminosos, as forças armadas, para protegê-los de invasores estrangeiros, e os tribunais, para resolver disputas com base em leis objetivas. Qualquer ação do Estado para além desse escopo mínimo é, na visão de Rand, uma violação dos direitos individuais, e é aqui que sua famosa metáfora do saqueador entra em cena. Ayn Rand diria que, quando o Estado começa a tributar para redistribuir, a subsidiar uns à custa de outros, a regular a produção, a controlar preços e a escolher vencedores e perdedores na economia, ele deixa de ser um protetor para se tornar o maior saqueador de todos. Ele usa sua arma, o poder de coerção legal, para tomar a propriedade de quem produz e entregá-la a quem não produz. Uma citação que encapsula perfeitamente seu pensamento é: o governo não cria riqueza, ele só pode redistribuir, e quase sempre redistribui da virtude para o vício. Para Rand, a virtude aqui não é uma questão de piedade ou caridade, mas de produtividade, de competência, de criação de valor. O vício é a dependência, a ineficiência, a busca por recompensas não merecidas. Ao aplicar essa filosofia ao caso brasileiro, Rand veria o sistema de impostos, subsídios e burocracia não como meros problemas de gestão econômica, mas como uma imoralidade institucionalizada. Cada subsídio concedido a um setor amigo do rei é, para ela, um ato de saque. É o dinheiro tirado à força, via impostos, do agricultor eficiente, do engenheiro inovador, do pequeno comerciante que luta para sobreviver, e entregue a um empresário com boas conexões políticas, cuja empresa talvez não sobrevivesse em um mercado livre e competitivo. Cada regulamentação que dificulta a abertura de um novo negócio ou a importação de uma nova tecnologia é uma barreira erguida pelo Estado para proteger os medíocres da competição dos excelentes. Essa interferência constante, diria Rand, tem consequências devastadoras. Primeiramente, ela destrói o incentivo para a produção. Por que um indivíduo se esforçaria para ser o melhor, para criar algo novo, para trabalhar mais duro, se ele sabe que uma parcela cada vez maior do fruto de seu esforço será confiscada pelo Estado para sustentar os menos produtivos? O motor do progresso humano, que para Rand é a mente criativa do indivíduo em busca de seu próprio interesse, começa a engasgar. A inovação definha, não por falta de talento, mas por um ambiente que a pune. A produtividade estagna, pois a eficiência é penalizada enquanto a ineficiência é recompensada com subsídios. Em segundo lugar, essa política torna o país estruturalmente frágil e vulnerável a choques externos. Um país cuja economia é baseada em privilégios estatais, em vez de competitividade real, é como um castelo de cartas. Ele pode parecer grande e sólido, mas basta um sopro mais forte para que tudo desmorone. A tarifa de Trump, nessa análise, seria exatamente esse sopro.
Rand argumentaria que os Estados Unidos não estão atacando a força produtiva do Brasil, mas sim expondo sua fraqueza fundamental. A tarifa não cria a vulnerabilidade, ela apenas a revela. É a consequência lógica e inevitável de um sistema que se baseia no saque e no privilégio em vez de na produção e no mérito. O problema, portanto, não é o ato da tarifa em si, mas a filosofia estatista que o Brasil abraçou. Uma filosofia que, segundo Rand, coloca o país em uma posição de eterna dependência e fragilidade, sempre à mercê das decisões de outro. Aprofundando a análise, Ayn Rand argumentaria que a raiz desse sistema econômico disfuncional não é meramente política ou técnica, mas fundamentalmente moral. A causa primária do atraso, da dependência e da vulnerabilidade do Brasil seria, em sua visão, a adesão a uma ética coletivista. Para Rand, o coletivismo é a teoria de que o indivíduo não tem direitos, que sua vida e seu trabalho pertencem ao grupo, seja a sociedade, a comunidade, a nação, a raça ou o proletariado, e que ele deve se sacrificar por esse grupo. Ela via essa doutrina como a fonte de todas as tiranias e de todos os desastres sociais ao longo da história. O coletivismo, segundo ela, manifesta-se de várias formas interligadas que minam a base de uma sociedade próspera e livre. Primeiro, ele gera uma cultura de dependência do Estado. Quando a moralidade dominante prega que o grupo é responsável pelo bem-estar de cada indivíduo, as pessoas começam a olhar para o coletivo, personificado no Estado, como a fonte de todas as soluções e de todos os direitos. A responsabilidade pessoal é substituída pela exigência de direitos sociais. O indivíduo deixa de se ver como o principal agente de sua própria vida e passa a se ver como um credor do Estado, com direito à moradia, saúde, educação, emprego e renda, não como resultado de seu próprio esforço, mas como uma concessão do poder central. Isso cria um ciclo perverso. Quanto mais o Estado dá, mais as pessoas exigem, e mais o Estado precisa tirar dos produtores para satisfazer essa demanda crescente, sufocando ainda mais a economia. Em segundo lugar, o coletivismo exige o sacrifício do indivíduo em nome de uma entidade abstrata e indefinível, como o bem comum ou o interesse social. Rand perguntaria: quem é o público? O que é o bem comum? Na prática, essas são apenas palavras de código para justificar o sacrifício de alguns indivíduos para o benefício de outros. O industrial que tem sua propriedade expropriada em nome da reforma agrária, o profissional bem-sucedido que é taxado em alíquotas confiscatórias para financiar programas sociais, o consumidor que é forçado a comprar um produto nacional de baixa qualidade e caro em nome da proteção da indústria nacional. Todos são exemplos do sacrifício do indivíduo concreto pelo suposto bem de um coletivo amorfo. Para Rand, não existe bem coletivo separado do bem dos indivíduos que compõem o grupo. Uma política que prejudica indivíduos produtivos em nome do grupo está, na verdade, destruindo a única fonte de bem que existe. Finalmente, e talvez o mais devastador, o coletivismo institucionaliza a mediocridade e sufoca o mérito. Em uma sociedade coletivista, o padrão de valor não é a excelência, a competência ou a inovação, mas a necessidade. A redistribuição não é do menos capaz para o mais capaz, mas o contrário. O sucesso individual torna-se suspeito, é visto como um sinal de egoísmo ou exploração. A inveja é elevada ao status de virtude moral, sob o disfarce de justiça social. O resultado é um nivelamento por baixo. As mentes mais brilhantes são desestimuladas, pois seu sucesso será punido. Os mais capazes são acorrentados aos menos capazes. A energia social é gasta não em criar, mas em dividir um bolo que encolhe a cada dia.
É nesse ponto que a conexão com as sanções externas se torna cristalina. Rand diria que o Brasil não sofre sanções por culpa de Trump. O Brasil sofre sanções porque vive sob a égide da moral do saque. É uma sociedade que, em sua filosofia fundamental, penaliza seu próprio motor de progresso. É um país que exalta o político, que promete distribuir a riqueza alheia e desconfia do empresário que a cria. Ao fazer isso, o Brasil se enfraquece de dentro para fora. Ele destrói sua própria capacidade de competir, de inovar e de prosperar de forma autônoma. Quando uma força externa, como uma tarifa de Trump, atinge o país, ela não está atingindo uma economia vibrante e baseada no mérito. Está apenas empurrando uma estrutura já apodrecida pela filosofia coletivista. A culpa, na visão radical de Rand, não é do agressor externo, mas da vítima que se preparou para o abate ao adotar uma moralidade suicida. Para tornar essa análise filosófica mais concreta, é inevitável observar como esses princípios se manifestam em modelos políticos específicos que dominaram o cenário brasileiro. Tomemos com o devido cuidado e a necessária provocação o modelo frequentemente associado aos governos do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Esse modelo, em suas linhas gerais, representa uma encarnação quase didática dos princípios que Ayn Rand mais veementemente combateu. A principal característica é, sem dúvida, a crença na centralidade e na expansão do Estado como principal indutor do desenvolvimento econômico e social. Vimos isso na prática através do aumento significativo dos gastos públicos, na expansão de empresas estatais e no uso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para financiar projetos de campeãs nacionais, empresas escolhidas pelo governo para receberem crédito subsidiado em larga escala, em uma reedição da política de escolher vencedores e perdedores. Ayn Rand veria esse modelo não como uma busca por desenvolvimento, mas como a consolidação do Estado saqueador em sua forma mais explícita. O gigantismo estatal, para ela, é sinônimo de um gigantismo do saque. Cada real gasto pelo governo é um real previamente tirado de alguém que o produziu. A decisão de onde alocar esse capital não é guiada pela lógica do mercado, pela eficiência ou pela demanda do consumidor, mas por critérios políticos. O resultado, como a história recente demonstrou, foi a criação de projetos ineficientes, endividamento e casos de corrupção sistêmica, pois onde o poder discricionário do Estado é grande, a busca por favores e privilégios se torna a principal atividade econômica. Outro pilar desse modelo são as fortes políticas redistributivas, materializadas em programas de transferência de renda. Embora a intenção declarada seja a de combater a pobreza, um objetivo com o qual poucos discordariam, a análise de Rand focaria no método e em suas consequências morais. Para ela, a redistribuição forçada de renda, via impostos, estabelece um princípio perigoso, o de que a necessidade de uns é um direito sobre a vida e a propriedade de outros. Isso, segundo ela, não é caridade nem justiça, mas a institucionalização do altruísmo como uma obrigação política, o que ela considerava a mais imoral das ideias. Ela argumentaria que esses programas, ao criarem uma dependência massiva do Estado, corroem a responsabilidade individual e a dignidade que vem da autossuficiência. Em vez de focar em criar um ambiente de liberdade econômica onde os indivíduos possam prosperar por seus próprios méritos, o Estado cria uma legião de dependentes, solidificando seu poder como o grande provedor. Finalmente, há a desconfiança inerente ao capital privado e ao livre mercado, vista como uma arena de exploração que precisa ser constantemente controlada e regulada pelo Estado. Essa mentalidade se traduz em um ambiente de negócios hostil, com alta carga tributária, burocracia excessiva e insegurança jurídica,
Tudo aquilo que já diagnosticamos anteriormente. Ayn Rand veria essa desconfiança não como um zelo pelo povo, mas como o ódio do parasita pelo hospedeiro. O Estado, para se expandir, precisa demonizar a fonte da riqueza que ele mesmo consome. Ele precisa convencer a população de que o empresário é um explorador e o lucro é um pecado, para que o público aceite e até mesmo exija o aumento do controle e do saque estatal. Portanto, na ótica randiana, o modelo lulista seria a expressão sul-americana perfeita do coletivismo falido. Ele combina a arrogância do planejador central, a imoralidade do saque redistributivo e o ressentimento contra o sucesso individual. A conclusão de Rand seria, então, inevitável e cortante. O problema não é que Trump impôs tarifas. O problema é que o Brasil, por meio de modelos como este, continua a apostar no Estado como a solução, quando para Rand ele é a origem fundamental da doença. A tarifa seria apenas a febre que revela a infecção já instalada no corpo político e moral da nação. Para visualizar o choque entre a filosofia de Rand e a realidade que estamos descrevendo, podemos criar um comparativo visual, um quadro de valores opostos que deixa claro o abismo entre os dois mundos. De um lado, temos o mundo de Ayn Rand, o ideal do objetivismo. De outro, a realidade moldada pelo coletivismo estatal que ela criticaria no Brasil. No mundo de Rand, o valor fundamental é o indivíduo. Cada homem é um fim em si mesmo, com direito à sua própria vida, liberdade e à busca de sua própria felicidade. Na realidade brasileira que ela criticaria, o valor fundamental é o coletivo. O indivíduo é visto como um meio para os fins da sociedade, do povo ou do Estado, e seu dever moral primário é servir a esse coletivo. No mundo de Rand, a fonte da riqueza é a mente produtiva. O herói é o criador, o inovador, o empresário, o indivíduo que usa sua razão para transformar a natureza e criar valor. O lucro é a recompensa moral pela virtude da produtividade. Na realidade oposta, a fonte da riqueza é vista como algo a ser distribuído. O herói é o político ou o ativista que promete repartir o que os outros criaram. O lucro é visto com suspeita, como um sinal de exploração que precisa ser controlado, taxado e limitado. No mundo de Rand, o papel do governo é estritamente limitado à proteção dos direitos individuais. É um governo de leis, não de homens. Sua função é ser um árbitro neutro, garantindo que ninguém possa iniciar força física contra outrem. Na realidade brasileira, o papel do governo é expansivo e paternalista. Ele é o planejador central, o grande investidor, o distribuidor de benefícios, o regulador de todas as facetas da vida, desde o que se pode produzir até como se pode contratar. É um governo de decretos, medidas provisórias e favores. No mundo de Rand, a virtude moral mais elevada é o egoísmo racional, a busca do próprio interesse de forma lógica e produtiva, respeitando os direitos dos outros. A interação humana se dá por meio de trocas voluntárias para benefício mútuo. Na realidade coletivista, a virtude moral mais elevada é o altruísmo, o sacrifício de si mesmo pelos outros. A interação humana é marcada pela coerção estatal, onde o sucesso de um exige o sacrifício de outro via impostos e regulamentação. No mundo de Rand, a competição é um processo de descoberta, onde os melhores produtos e ideias vencem pela preferência voluntária dos consumidores, levando ao progresso geral. Na realidade protecionista, a competição é vista como uma ameaça. O Estado protege empresas e setores ineficientes da concorrência externa e interna, garantindo a sobrevivência dos medíocres e punindo o consumidor com preços altos e baixa qualidade. Finalmente, podemos visualizar a consequência de cada um desses sistemas. A consequência lógica do mundo de Rand é a prosperidade, a inovação e a liberdade.
Uma sociedade de indivíduos livres e produtivos interagindo voluntariamente cria uma abundância sem precedentes. A consequência lógica da realidade coletivista é a estagnação, a dependência e o conflito. Uma sociedade baseada no sacrifício e no saque consome a si mesma, gerando ressentimento, pobreza e uma luta constante pelo controle do aparato estatal, a única fonte de poder e riqueza. A tarifa de Trump, nesse comparativo, deixa de ser um evento isolado. Ela se encaixa perfeitamente na segunda coluna. Ela é a consequência externa da lógica interna do coletivismo. É o mundo real batendo à porta de um sistema que tenta viver de acordo com princípios que ignoram a realidade. A tarifa não é uma agressão ao mundo de Rand. É uma reação à existência do mundo do coletivismo estatal. Chegamos então à conclusão provocadora desta análise. Se seguirmos o raciocínio de Ayn Rand até suas últimas consequências, a tarifa imposta por Trump ganha um significado simbólico poderoso e perturbador. Ela se assemelha a um dos momentos mais icônicos da obra-prima de Rand, A Revolta de Atlas. Nesse romance, os indivíduos mais produtivos da sociedade, os industriais, os inventores, os cientistas, liderados pela figura misteriosa de John Galt, decidem entrar em greve. Eles simplesmente param. Eles desligam os motores de suas fábricas, abandonam suas empresas e desaparecem, recusando-se a continuar sendo o motor de um mundo que os despreza, os regula, os saqueia e os pune por seu próprio sucesso. A greve dos homens da mente não é um ato de agressão, mas de omissão. É a recusa em sancionar sua própria destruição. É a retirada do combustível que mantinha a máquina parasitária do coletivismo funcionando. Talvez, no mundo de Rand, a tarifa de Trump seja exatamente isso, em uma escala internacional. Seria como se o capitalismo americano, mesmo em sua forma imperfeita e intervencionista, estivesse agindo como um John Galt geopolítico. Seria uma reação, talvez até inconsciente, contra países que insistem em operar sob a moralidade do saque, que penalizam seus produtores e depois esperam que o resto do mundo aceite seus produtos subsidiados e suas práticas de mercado distorcidas sem questionar. A tarifa seria o equivalente a dizer: se vocês insistem em punir seus criadores e em sustentar sua economia com base em privilégios estatais em vez de produtividade real, não esperem que nós continuemos a sustentar seus erros. Não vamos sancionar seu sistema. Se o seu motor está falhando por causa das políticas que vocês mesmos escolheram, o problema é de vocês, não nosso. É uma perspectiva dura que remove qualquer vestígio de vitimismo. Ela nos força a encarar a possibilidade de que nossos problemas não são, em sua maioria, importados, mas fabricados localmente, na forja de nossas próprias ideias e de nossa própria cultura política. Você pode odiar Donald Trump. Pode considerá-lo um populista, um protecionista, um bully internacional. Você pode, e com razão, discordar de muitos aspectos da filosofia radical e intransigente de Ayn Rand. Mas há algo que não dá para ignorar no cerne deste argumento: a liberdade individual e o mérito, os dois pilares de qualquer sociedade verdadeiramente próspera e justa, estão sempre e invariavelmente sob ataque quando o Estado cresce demais. Quando a lógica do coletivo se sobrepõe aos direitos do indivíduo, quando a redistribuição se torna mais importante que a produção, quando a segurança da dependência se torna mais atraente que o risco da liberdade, o resultado final é sempre a estagnação, a fragilidade e, por fim, o declínio. A tarifa, nesse contexto, é apenas o carteiro que entrega a má notícia. Uma notícia que nós mesmos escrevemos há muito tempo. E agora, a reflexão se volta para você. Diante de toda essa análise, que descontrói a narrativa convencional e a substitui por uma provocação filosófica, qual é a sua posição?
A tarifa de Trump foi, como dizem todos os dias, um ato de agressão imperialista de uma superpotência contra uma nação mais fraca? Ou ela foi, como Ayn Rand talvez argumentasse, apenas o gesto que apertou o ponto fraco de um sistema coletivista, expondo a fragilidade que o Brasil construiu para si mesmo ao longo de décadas de estatismo e aversão ao mérito individual? A culpa está em quem aponta a ferida ou em quem a cultivou? Comente aqui embaixo o que você pensa. Curta o vídeo se essa perspectiva te fez refletir. E compartilhe com aquela pessoa que precisa entender por que as ideias de Ayn Rand, mesmo depois de tantos anos, ainda incomodam tanto e continuam tão perigosamente relevantes.